Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos acompanhando em mais um AldeiaCast, podcast aqui produzido pela Aldeia Criativa. Nós estamos iniciando mais um episódio, hoje ao lado desse fenômeno do audiovisual aqui, regional, sanjoanense, que é o Vinícius Bonanome. Tudo bem, Vini? Você de novo. Parece que eu já te vi por aqui. Então, valeu, tá aí de novo. O fenômeno do audiovisual é o Davi, Vamos combinar que eu tô assim, frente de dois. Tive que voltar, eu tenho que sentar do lado dele, gente. Vou fazer o quê, né? Brincadeira, que um prazer. Maravilha. Legal, né, Davi? Estamos aí de novo e hoje com uma ilustre sanjoanense. Sanjoanense, opa! Poeta, escritora, cantora, musicista, cantora, artista, vamos colocar. Fotógrafo, tudo. A nossa amiga Silvia Ferrante. Tudo bem, Silvia? Tudo bom, gente. É um prazer estar aqui com vocês, dois amigos queridos, duas pessoas que eu admiro pra caramba e que, assim como eu, lutam muito para que a arte aqui em São João não esmoreça. Olha que chique. Falei bonito. Sempre, né? E caso você não perceba ou não conheça a Silvia, nós gostamos de prosear, de conversar. Então, assim, já pega aí, senta, tal, estoura uma pipoca, porque Exatamente. Esse podcast tá prometendo aqui que a gente vai conversar bastante. Tá tudo bem? Tudo bom, graças a Deus, né? Quanto tempo, né, que a gente não se via ao vivo? Eu vou contar um segredo, pessoal. Davi teve muito na minha casa quando era mais criança, que ele estudou com a minha filha mais velha. Há uns poucos anos atrás. Há uns poucos anos, assim, ontem ou antes de ontem, mais ou menos. E, assim, é uma pessoa muito querida, como todos os amigos das minhas filhas que passaram pela minha casa. Foi um tempo muito bom, né? Uma época muito boa, assim, da infância para adolescência, ali, assim, tudo tal, né? Então a gente tinha uma turminha. Tudo era festa, né, Davi? Tudo era festa, né? Delícia. A gente não tinha boleto para pagar, né? Era nada isso. Disso, nada disso. Era uma época eu já tinha, mas vocês não. Era uma época muito bacana, né? Assim, a gente tinha uma turminha muito, muito legal mesmo. E aí eu conheço a Silvia, Vini, dessa época, eu não vou entregar a idade, não vou dizer. Foi ontem, como ela falou. Foi ontem. Mas a gente se conhece dessa época mesmo, porque eu fui muito amigo da filha dela. E aí depois, Silvia, isso que eu acho engraçado, né? Como é que a vida da gente, às vezes ela tem... né, essas coisas. Depois nós fomos todos mesmo para a época da faculdade, a turminha deu uma espaçada, que é um processo normal. Sim. Cada um foi para um canto, eu fui estudar em São Paulo. Então, depois, quando eu volto para São João, a gente veio se reencontrar, assim, sempre, né, a gente nunca, na verdade, nunca perdeu o contato. Assim, não. Mas a gente veio se reencontrar, né, depois, quando aí você já estava fotografando, escrevendo, né? Eu já conheci uma outra, era a Silvia Ferrante, não era a Silvia Ferrante, que era a mãe da minha amiga. Aí já era a Silvia, que é a Silvia que nós vamos, né? As duas são a mesma pessoa, mas é a Silvia que nós vamos falar aqui hoje. E o mais gostoso de tudo, a gente pôde fazer alguns trabalhos juntos, né? Isso foi, com certeza. Assim, maravilhoso para mim. Foi mesmo. Foi encantador. Muito mesmo. Obrigada. Não, mas eu que te agradeço sempre aí pela parceria. E acho que, como você falou, é um dos assuntos que nós vamos falar aqui hoje, né, Vini? Mas eu acho que nós que estamos aqui, mas o podcast hoje é sobre você, então estamos falando de você, é também uma pessoa que gosta de batalhar e de não deixar a arte, a música, a literatura, né, enfim, morrer dentro dos projetos, os inúmeros projetos que você... Luta fácil, né? Que você uma luta fácil. A gente fala porque não é fácil, né? Assim, nenhuma luta é fácil, mas ser artista ser artista no interior, né, sem recurso, porque eu falo assim, eu brinco muito, né, que Deus falou assim, eu vou te dar um monte de talento, mas dinheiro você esquece, se vira, se vira. É isso. E é muito isso, entendeu? Então tudo que eu faço, assim, as pessoas veem a gente prontas no palco para cantar, por exemplo. Você não sabe a luta que foi até chegar lá. São meses de trabalho, de produção, de passar chapéu, de pedir que as pessoas acreditem no que você está fazendo. Sim, né? É verdade. Os meus livros, por exemplo, eu vendo por antecipação para ter dinheiro para mandar imprimir. Eu não tenho como mandar imprimir, é muito caro. Eu não tenho essa verba. Eu fui enfermeira a minha vida inteira, minha aposentadoria é uma merreca. Entendeu? Eu não tenho de onde tirar. Então, assim, graças a Deus, eu tenho uma credibilidade aqui dentro de São João que me permite. Né? Esse último livro que a gente vai falar daqui a pouco, eu mandei para os meus contatos do Zap, que eu sei que gostam de ler. Olha, eu estou com o livro pronto, você podia comprar antecipadamente? Aí eu vendi mais de 130 livros.
Com o dinheiro eu paguei a impressão. Perfeito. Agora, o lançamento que a gente fez foi para entregar, entendeu? Tô batendo toda hora aqui, né? Tá fazendo barulho aí. Eu sou italiana, viu, moço? Eu falo com a mão. Fica tranquilo. Se amarrar a mão, se amarrar, a gente eu fico não muda. faz o podcast. Mas é isso então, mesmo. Então, é assim, é uma coisa de muito sacrifício. Eu não sei se a gente é louco ou... Eu juro que eu não entendo. Tem hora que eu paro para pensar e eu não entendo por que eu faço isso. Você paga as despesas e ainda fica umas contas, né? Porque viver de arte no Brasil... Exatamente. Artista, cineasta, você sabe, né? É isso. Exatamente. Né? E o pessoal acha que a gente está rachando de ganhar dinheiro. De ganhar, né? Que tudo vem pronto, né? Que não é tudo parte de um processo gigantesco. Exatamente. Né? Em todas as áreas, quando você faz um show, você tem que montar repertório, você tem que escolher músico, você tem que ver como é que vai ser essa apresentação, você tem que ter uma noção de cenário. Eu não tenho uma equipe, entendeu? Então, tudo é assim, pedindo mesmo que as pessoas colaborem, que estejam comigo, né? É passo a passo. E não existe uma lei de incentivo mesmo, que, pelo menos assim, para os pequenos, né? Eu acho não muito existe. Difícil, né? Você algum dia muito conseguiu difícil. pegar alguma coisa para você fazer um filme? Não, e a gente estava conversando até disso nos bastidores, né? Que pro pequeno é difícil, né? Pro pequeno é difícil. E o pequeno do interior ainda. Porque quando você está... Eu não sei, eu tenho a impressão de que quando você está numa capital, num lugar que tenha maior visibilidade, talvez isso abra um pouco mais de caminho. Eu nasci, cresci, sempre vivi em São João. Entendeu? Então, quem sou eu? Alguém que algumas pessoas de São João conhecem, e ponto. Né? Eu não sou nada além disso. Eu sou uma sanjoanense metida besta que gosta de fazer arte. É só isso, na verdade. É isso mesmo. E a gente faz porque... Eu acho que é porque gosta mesmo, né, Silvia? Porque se for pensar na dor de cabeça que dá fazer cada projeto, seja na arte que for, na literatura, na música... For parar para pensar o trabalho que dá, né? Muitas vezes é o que você falou, muitas vezes o caixa fica no negativo. Você faz e ainda sai devendo alguma coisa para alguém ainda. Assim, então, e a gente dali a pouco, né... Coça um negocinho, você já está fazendo outro projeto. Você fala, não é possível. Eu sou muito teimosa, muita teimosia, sabe? O artista, ele sofre de alguma coisa. Não é normal. Deve ser. A gente está tentando trazer um ppsicólogo alguém aqui para tentar, tentar dar uma resposta. Coitado do psicólogo. Ele vai sair lesado daqui. É isso. Você ia perguntar alguma coisa? Mas é o que eu acho assim, né? Voltando, já não vamos falar da Silvia, mas o podcast é isso, nós entramos em assunto. Não, maravilha, adoro isso. A gente até foi com alguns que vieram aqui, a gente falando sobre a arte e cultura, de chegar nos bairros, de você poder fazer você está aqui, mas você poder levar uma peça sua lá num bairro. Sim. Mas é tão difícil, não existe uma lei de incentivo. A política no Brasil é tudo atravancado para você conseguir levar. E que nem a gente é a produtora, a gente deve ter uns 10 projetos escritos. Até um do Rio Jaguari, que a gente tinha vontade de fazer um documentário do Rio Jaguari inteiro, uma coisa... Porque todos os rios grandes eles têm, né? Amazonas, mas o nosso rio é tão importante quanto os grandões. Mas para você fazer, para você pagar, você ficar 30 dias filmando, aí a gente hoje trabalha para a empresa, que é o que a gente sobrevive. Exatamente. Porque como que você vai pagar funcionário, você vai pagar isso? E ficar dependendo, às vezes, de lei de incentivo, quando vê, corta. Pensou, você está ali, quando vê, de repente, muda um governo, muda um negócio... Você está na mão, né? Está na mão. É complicado. Se a gente puder... Eu vou aproveitar que nós já saímos do roteiro, então... E tá muito bom e pronto. Tá muito bom. Volta. Se você for ver, né, Vini e Silvia, vocês passaram por isso também, né? Quer dizer, todos nós passamos, mas assim... coisas falando da pandemia, o tanto de gente que estava com um projeto engatado, com coisa para começar. Quando veio a pandemia, um dos setores que mais sofreu, que corte, foi o primeiro. Ali, cultura, pum, e para. O que salvou o povo da loucura? Foi a arte. Exatamente. Se não fosse o cinema, não fosse livro, não fosse a música, esse povo trancado em casa, tava tudo doido, meu. As pessoas não têm essa visão da importância da arte para o ser humano, principalmente a parte psicológica. A gente precisa da arte. Exatamente. Entendeu? A arte não é um produtinho qualquer. A arte é que mantém a gente vivo, que mantém a gente pensante
Isso é uma coisa assim que é muito maluco e as pessoas não se dão conta. E você veja, foi o primeiro setor, vamos colocar assim, né, que parou. E o último que voltou, o último que, né, quando estava dando uma melhoradinha nas coisas, começou espetáculos pequenos, com público reduzido, né, piorava, já parava de novo, tudo, aí vinha tal. Então, assim, cinemas, filmagens paravam, voltavam, quer dizer, teve gente que ficou 3 anos para terminar um filme que poderia ter sido feito em 1. Né? Então, e aí nisso não roda dinheiro, não roda, fica muito... os projetos comparados. E assim, são equipes gigantescas, né, Davi? É. É muita gente envolvida, é muita gente que trabalha com arte, né? Então é uma judiação quando acontecem essas coisas, sabe? É um público muito grande que fica sem receber. Exatamente. Né? É uma judiação. E a arte gera, que as pessoas não entendem também, que eu vejo que eles não entendem que a arte também gera emprego. Então, é isso que eu falei. Gera emprego. Exatamente. Quantas pessoas que trabalham com isso? Que a pessoa chega, às vezes te vê lá no palco, mas não sabe quantas pessoas envolvidas, ou o trabalho que... vamos dizer assim, a estrada que foi até você estar chegar, ali. exato. Né? E aí sabe que tem que ter um cara lá na mesa de som, outro na luz, outro não sei o quê. Uma pessoa limpou o teatro, uma pessoa... né? Tudo isso. Alguém né? fez o cenário para você, né? Os músicos todos, cada um com seu instrumento. Quantos meses tirando música, trabalhando, ensaiando para estar todo mundo com a mesma voz, né? Ali no palco. E assim, no caso da literatura, da fotografia, são artes mais solitárias, mas demanda também de pessoas para te ajudar a chegar no produto final, né? Sim. Porque a fotografia, depois, se você quer fazer uma exposição, você precisa de um lugar, você precisa de alguém para ampliar essas fotos, para te ajudar a ver qual que é o melhor tamanho e tal. Por exemplo, seu então, livro... É tudo equipe. Seu livro você... mandou imprimir, deu dinheiro para a gráfica. Eu não sei desenhar, então eu precisei de um amigo, né, desenhista, um artista que fizesse a capa. Não é um trabalho solitário. Por mais que pareça solitário, não é, né? E também, essa questão que a gente está falando das apresentações, por exemplo, pegando até dos espetáculos, fora o dinheiro indireto que roda. Porque a gente vai sair daqui, vamos lá assistir uma peça. Você sai, você vai comer um lanche. Exatamente. Se a pessoa vem você tem um festival assado, uma coisa que vem gente de fora, a pessoa vai se hospedar, vai ter que almoçar, tem que jantar. Então, assim, tudo isso movimenta um dinheiro na cidade, ali na região, que está atrelado ao espetáculo artístico que está acontecendo ali, uma peça, um show. Então, enfim, você sabe que um dos grandes momentos da minha vida, na década de 70, foram os festivais do Palmeiras, né? Perfeito. Eu participei muito de vários deles, defendi músicas de amigos, ou se não ia para aplaudir, mas estava lá em todos. Vocês não têm noção do que era essa cidade em julho, na década de 70, porque era o festival de inverno de música popular brasileira. Vinha gente do Brasil inteiro. Tinha músico sentado nas calçadas, tocando, na Praça Joaquim, tocando. E, quer dizer, ficaram hospedados, eles iam para restaurantes. Vocês entenderam? Então, assim, a arte sozinha ainda é capaz de gerar um monte de outras coisas. Né? Bem maluco. Isso mesmo, né? Bem bacana. E é um meio que é isso. Sempre quando... Eu tenho uma impressão muito parecida com a tua, Vini. Sempre quando tem uma mudança política, um corte, é a primeira coisa. Que toma na tarraqueta, para não dizer outra expressão. É Departamento de Cultura. É isso. E em relação às leis de incentivo, por exemplo, ano passado eu consegui, pela primeira vez, eu já tinha mandado vários projetos, eu consegui ser premiada, né, por um edital do PROAC, que foi quando eu lancei o livro Fluir, que foi meu primeiro livro de poesia lançado, que o meu sonho era lançar um livro de poesia com as minhas fotos, porque eu tenho um acervo fotográfico de mais de 40 mil fotos, e eu tenho mais de 1000 poesias. Eu falei, gente, eu queria poder juntar os dois, né, que eu acho que ia ficar um trabalho bem bacana. Mas era um projeto caro, eu sozinha não teria tido condição de mandar imprimir fotos coloridas, né, com os poemas e tal. Então, a gente tentou, graças ao Antônio Domenech, que foi o meu produtor, que me ajudou nisso, um cara que entende muito, né, Ele é fuçado. Né? Ele é fuçado nessas leis de incentivo. E eu, pela primeira vez, em muitos anos, consegui ter uma premiação num edital. Perfeito. Depois a gente mandou, no mesmo ano passado, quando abriu de novo,
a gente já mandou mais 2 ou 3 projetos, aí já não foi mais. Entendeu? Então é assim, não é porque você foi uma vez que você vai ser sempre. Que todo ano agora, né, vai, né? E na questão da Lei Rouanet, por exemplo, eu acho que... Eu não sei como está agora, realmente eu não acompanhei, mas assim, o que a gente via é que as grandes empresas, elas têm interesse em patrocinar quem é grande. É o que você falou, nós, os pequenos, acabamos ficando invisíveis, sempre. Né? Então, isso é um problema, porque não é porque a gente é pequeno que a gente não tem o que falar, né, Vinícius? A gente também tem o que mostrar. Claro. Que isso que eu acho que devia ter alguma coisa, devia mudar, porque, por exemplo, você pegar ali um grupo de sanfona que toca aqui, um baita músico, tinha que ter uma lei de incentivo para ele tocar nos bairros, porque isso também vai incentivando o jovem, incentiva a outra, isso. Não morre a cultura, né? Porque se a gente ficar hoje só no que passa na mídia... não, esquece. E aí acontece muito isso, né, Vinícius? E aí daqui a pouco, né... Deus que me perdoe, mas daqui a pouco, esses sanfoneiros todos aí que tocam nos bairros, daqui a pouco estão morrendo, está acabando. Assim, é uma cultura que vai dissolvendo ali, e aí não forma gente nova, né? Para tocar, né? Para ter um grupo de choro no bairro, uma coisa assim, que é uma coisa cultural que tá começando a se... Como é que você vê isso, Silvia? Já que nós saímos totalmente do nosso roteiro, tá? Não, então, tranquilo. Mas essa questão de, por exemplo, você citou os festivais. Então, eu vejo que, por exemplo, nós temos hoje o Festival Assad, alguns outros movimentos alguns outros eventos que movimentam também, mas eu sinto, como você falou dos anos 70, que era uma efervescência que a gente não imagina. E era, assim, por exemplo, em outro sentido. Eu, assim, sou muito fã de Festival Assad, de Semana Guilmar Novaes, eu acho necessário. Mas vem as coisas grandes, prontas, conhecidas. Esses festivais que existiam, levava os jovens, os compositores, os músicos que não tinham renome a produzir, a se mostrar perante a cidade, entendeu? Então, é uma coisa diferenciada porque era provocativa, entendeu? Eu tive uma música minha classificada em 1977 em 3º lugar. Aqui no Festival do Palmeiras. Então, mas você é compositora, você escreve? Não. Eu tocava uma flautinha doce, então eu fazia na flautinha, botava a letra, ia até o Pistelli, que era o músico mor, né? Pistelli, escuta essa música. Aí ele tirava no violão, fazia os arranjos, a gente ia para o festival. Perfeito. Entendeu? É tudo. Então, assim. Era artesanal, né, uma coisa. Botava essa moçada para pensar, para produzir. Eram letras densas, eram músicas muito bem formadas, sabe? E hoje a gente não vê, porque o que vem para esses jovens, aquele tunk-tunk-tunk, que é a mesma batida, as letras são praticamente todas iguais. Como é que eu vou pensar? Eu não recebo nada de diferente, ou eu não quero receber, eu não sei. Porque assim, eu dou muita palestra em escola e eu vou contar um segredo para vocês. Eu estou assustadíssima. Estou assustadíssima. E isso, você acha que isso também, obviamente, isso interfere, por exemplo, na formação cultural também dos jovens? Sim, né? Muito, muito. E eu acho que de uma maneira muito errônea, né? Porque, por exemplo, esses TikTok, essas coisas aí, eles passam para esse jovem que não tem outra forma de conhecimento porque eles não têm interesse, uma ideia de que todo mundo pode ser rico, jogador de futebol milionário, ter mansão, ter mulherada, ter carrão, ter roupas. E não é nada disso. É uma meia dúzia fácil, que... né? O contrário, é uma meia dúzia que chega nisso. E como eles só recebem esse tipo de informação, eles se sentem frustrados, ficam todos cheios de ansiedade, porque, nossa, todo mundo é assim, eu não sou. Não, meu filho, você é normal. O que não é normal é essa riqueza toda que essa mídia mostra. Isso não existe. 1%. Né? Exato. E que parece que é fácil, né? Você vai lá, pum, e beleza, e já faz sucesso, ganha dinheiro. Você sabe uma coisa que me chocou demais em escolas de 2º grau, algumas que eu fui, lógico que não é geral, mas assim, de alguns alunos falar que o sonho é ter uma biqueira na esquina para vender droga. Isso é futuro, meu? Eu achei isso de uma gravidade. Sabe? Por quê? Porque é o caminho mais fácil. Você vender droga vai te dar dinheiro? Não. Você vai estar lá na esquina
que é onde você vai ser morto. Porque o cara que é dono da droga, ele vai estar lá na mansão dele, escondido de todo mundo. Com ele não vai acontecer nada. Eu falo, gente, vocês têm que enxergar. Quem não tem conhecimento, quem não busca crescer dentro desse conhecimento, vai ser eternamente uma vaca de presépio, vai falar amém para tudo. Mesmo, você quer ser jogador de futebol? Muito bem. Se você não tiver conhecimento, o teu produtor, lá, como é que chama quem cuida do dinheiro? Ele vai te passar a perna, empresário, ele vai passar a perna em você, você não vai perceber, porque você não tem conhecimento para isso. Sabe? Então, é muito séria a falta de conhecimento. E a nossa juventude, infelizmente, está caminhando para isso. E eu vejo assim, não sei se você vai concordar, mas, antigamente, vamos lá, anos 80, tinha diversidade. As pessoas tinha as músicas ruins, mas tinha o rock nacional, tinha o MPB. Então, você tinha opções. Sim. Todo mundo, às vezes, tinha gente que gostava de tudo. Hoje parece que é uma coisa só. Quando entra uma coisa só, é uma coisa só. Fica aquilo na cabeça, não tem aquilo. Tanto que você vê, vamos falar, que banda... Olha os rock nos anos 80, tanto de bandas, né? Que surgiu, Titãs, Legião, gente boa. com coisa boa para falar, né? Que pensavam o mundo, pensavam o país. Pensa hoje. Que banda saiu do ano 2000 para cá do mesmo nível? Né? Não tem. Não tem mais. Infelizmente, é o que você falou, aquelas musiquinhas, as mesmas letras. Exatamente. Ficam ricos em um dia de visualizações, já estão milionários. Exatamente. E depois some, né? Some. E aí some. E assim, eu vejo as músicas, a década de 70, né? 60, 70. É que 70 eu estava adolescente, né? 60 eu ainda era criança, então eu mais brincava do que... Mas na década de 70, que eu acompanhei a evolução, principalmente da MPB aqui no Brasil, era um estouro. Tinha porcaria? Tinha. Mas a gente tinha as redes de televisão, as redes de rádio, que mostravam para a gente as coisas boas também. Né? Tinha aquelas músicas que a gente chama música brega, começou alguns sertanejos que já fugiam um pouquinho daquela coisa do sertanejo bacana mesmo, porque a música sertaneja é lindíssima. Hoje fizeram uma avacalhação, você não sabe quando acabou a música e começou outra. Elas são todas iguais, e falando que você tem que beber, que você tem que cair, que você tem que pegar a mulher. Muda! Muda. Cadê o cara que observa a natureza, que se encanta com as coisas que acontecem? Não tem. Não tem. Verdade. Né? Então é complicado, gente. É complicado. Ô, Silvia, já que você falou disso dos anos 60, assim, agora que a gente já esquentou um pouco a cadeira. Agora vamos começar. Mas é que a gente não segue roteiro mesmo. É isso, assim. Mas isso que é bacana. Eu queria que você falasse um pouco, então, de onde veio a Silvia Ferrante? Assim, onde que ela nasceu? Onde que foi a infância dela? Você localizou a gente mais ou menos numa década ali, mas como é que surge essa Silvia Ferrante criança? É assim, eu nasci em 1960, no Dia dos Mortos, né? E eu sempre morei aqui em São João, por um ano só, que meu pai foi transferido, a gente morou em Cornélio Procópio, no Paraná, mas o resto da minha vida toda foi em São João, né? E eu tinha um tio, Antônio Paulo Ferrante, que é irmão mais novo da minha mãe, que era um músico, assim, fenomenal. Ele era um pianista como poucos, mas desses pianistas, se você der uma guitarra, ele toca, se você der uma flauta, ele toca. E ele escrevia, ele desenhava, ele era um artista completo e era a minha paixão, né? Infelizmente, ele faleceu com 46 anos. E eu tinha 5 anos... Quer dizer, eu comecei a cantar muito pequena, eu não sabia nem falar. Minha mãe conta, né, que era aquela coisa de ficar cantarolando pela casa, falando sozinha, criando história e tal. Com 5 anos, o meu tio morava ainda na casa da minha avó, isso, né, 1965, 66, e na casa da minha avó tinha o piano deles. Então, o tio Paulo, ele colocava os LPs da Bossa Nova, que estava no auge da Bossa Nova, né? Então, Claudete Soares, o Tom Jobim, como é que chama aquele que eu não gosto? João Gilberto. Eu acho ele um chato, desculpa, mas eu não gosto. E eu vou apanhar de muita gente, inclusive até apedrejada em praça pública, mas eu acho ele um xarope.
E então ele colocava esses LPs e eu aprendia algumas músicas. Aí ele ia para o piano e tirava no meu tom. Então eu comecei cantando com esse meu tio. E daí, já junto com a Bossa Nova, começa o evento da Jovem Guarda. Então, aquelas músicas, né, de Roberto Carlos, Erasmo, começa essa outra roupagem, né, da música. Aí, na década de 70, eu estava estudando no ginásio. Os nossos professores eram maravilhosos, eles incentivavam. Então, tudo que a gente ia fazer tinha algum tipo de arte. Então, a gente tinha altas gincanas. Por exemplo, eu lembro uma que me marcou muito, foi uma gincana que teve no aniversário da escola, onde a gente tinha que fazer uma paródia. E a letra da paródia, né? Você pega uma música conhecida e escreve a letra sobre o aniversário da escola. Você tinha que falar da escola naquela música que você escolheu. A gente pegou Rancho das Namoradas, do Vinícius de Moraes, fizemos uma puta letra bárbara e a minha equipe ganhou, então foi uma coisa assim, muito marcante, né? E a gente tinha que pesquisar, a gente tinha que escrever, a gente tinha que conversar com as pessoas, sabe? Isso, assim, era maravilhoso. Nós fizemos uma colagem uma vez com a professora de português. Hoje eu não sei como chamaria. Essa colagem era uma peça que tinha músicas e textos, onde ela conseguiu misturar a Segunda Guerra, que estava comemorando não sei quantos anos, com o aniversário de morte da Carmen Miranda. Meu, isso deu um samba legal, entendeu? Então, tava eu, Fafá Noronha, o João de Moura, o João Ciaco, a Suia Legaspi, e ela repartiu esses textos e as músicas. Foi a primeira vez que eu fiz um solo em público. Eu cantei Sou Impossível, a versão que o Chico Buarque e o Rui Guerra fizeram, né? E daí eu não parei mais. Eu tive a sorte de ter ao meu lado pessoas com essa mesma vocação para a arte, principalmente a música, né? E assim o Pistelli, ele me apresentou coisas belíssimas da MPB, né? Chico, Milton, principalmente eu conheci por causa do Pistelli, com certeza. Aí quando eu ouço Elis Regina, para mim foi um choque. Eu falei, eu quero ser essa mulher. Meu, como é que alguém canta com essa emoção, com essa afinação, né? E então, assim, eu acho que é muito de influência, sabe, Davi? E nas televisões, os programas de maiores audiência eram os musicais. Então, a gente recebia muita música boa. Dos festivais na época da Record, daquelas tudo coisas. Isso. Né? Eu peguei tudo isso, né? Mais a Jovem Guarda, e tem a Elise e o Jair Rodrigues, fizeram o Fino da Bossa, que era tudo programa musical, entendeu? E trazia para a gente aqui do interior essa qualidade musical. Tinha coisa ruim? Tinha, todo tempo vai ter. Sim. Entendeu? Tinha o que a gente chama hoje de música brega, né? Aqueles Odair José, aquelas coisas, umas tragédias que dá vontade de sentar e chorar. Os Fagner da vida. Mas tinha, entendeu? Coisas muito boas que acabavam passando por cima disso. Sim. Né? E isso trazia assim, muita reflexão. A gente vivia ditadura, né? Então os caras tinham que ser muito bons. Eles não podiam falar abertamente, eles tinham que dar volta, né? E isso acabou gerando letras maravilhosas, entendeu? Música Cálice, que lógico foi proibida, para não dizer que não falei das Flores. Sim. Todas músicas assim muito políticas, né? Mas que vinham para dar um olé nessa ditadura e trazer um pouco de mensagem de alento, né, para as pessoas que estavam vivendo aquele tempo. E aí eu não parei mais. Eu sou da fundação do Cena 4. Eu sou da primeira turma do Cena 4. Eu fui atriz. A primeira peça quem escreveu foi o Clóvis Vieira, né? Naquele tempo era o Clóvis, a Zeza e o Ronaldo Marim, que eram os fundadores, né? Que começaram com isso. A gente teve uma turma grande e a gente chegou a viajar com a peça. Foi uma peça que algumas pessoas não entendiam, então a gente teve cidade que a gente foi vaiado, entendeu? A gente passa por tudo. Faz parte. Mas, assim, eu nunca me livrei da arte, nunca quis me livrar da arte, né? E como mãe professora, eu vi o meu pai com mais de 40 anos
fazer faculdade, que era o sonho dele. Meu pai veio da roça. E ele queria fazer direito. E ele foi conseguir fazer com mais de 40 anos. Isso, para mim, foi um tremendo de um exemplo. Claro. Em casa nunca faltou livro. Então, eu deixo sempre uma mensagem nas escolas. Quanto mais você lê, as palavras vão se acumulando na sua cabeça. Tem uma hora que elas querem sair. Aí você começa a escrever. Você começa a prestar atenção nas coisas que estão acontecendo à sua volta e tudo serve como inspiração. Então, com 13 anos, eu comecei a escrever meus poemas e não parei mais. Aí fui para crônica, fui para conto e falei, tá bom, nunca vou escrever um livro inteiro, um romance, né, com aquele monte de personagem e tal. E aí eu vi que eu me enganei. De repente, eu estava escrevendo romance, estava escrevendo... É isso. E é isso. Só nesse pequeno relato já deu para ver de onde saiu a gama de... Né? Por isso que a gente começou falando, né? Aquela escritora, né? Poetisa, musicista, cantora e tal. Porque é isso, mas acho que você soube aproveitar muito bem essas influências todas boas que você teve, né? Então, por exemplo, a fotografia, né? Como é que entra a fotografia na minha vida? Eu fui muito feia. Pensa numa criança horrorosa, dobra, era eu. Não, mas sabe assim, daquele jeito, assim, todo mundo chamava a Lília, minha irmã, que sempre foi uma boneca para ser dama de honra. Eu nunca fui chamada para ser dama de honra de ninguém, porque eu era de uma feiura, assim... Aí, quando chega de 13 para 14 anos, eu dou uma mudada. Então, magrela, comprida, com esse puta cabelão, que o meu cabelo sempre foi crespo, sempre foi diferente, na década de 70, que não se usava isso, né? Então, os meus amigos começam a me pedir para eu posar para fotografia. Então, eu posei muito para o Clóvis, para a Zéza, para o Frites, né? Eu tinha um primo meu, que já é falecido, chamado Jorge, que é de São Paulo. E a Fafá Noronha, que sempre gostou de fotografia. E eu posava para eles. Nossa, fizemos muitas fotos. Aí começa aquela coisa, mas o que eles acham de tão bom ficar fotografando os outros, né? Aí eu comecei a pegar a máquina emprestada, fazer alguns cursos, ainda não tinha nada digital, né? Era tudo no filminho de rolo, caro pra cacete. Artesanal mesmo. Ia para São Paulo, depois que a gente tirava, você não sabia o que tinha acontecido, porque não dava para você ver. Mandava para São Paulo, demorava às vezes 10 dias para voltar. Muitas vezes voltava. Né? Aquela coisa toda. E não tinha aqui em São João, aqui só revelava preto e branco, né? Não tinha laboratório colorido. Olha só. Então ia tudo para São Paulo. E o que revelava aqui, o que era? Era Janelli? Era Janelli, a família Janelli. E só fazia em preto e branco? Só em preto e branco. Ah, isso eu não sabia, você está me trazendo uma novidade. E a gente... As coloridas iam para São Paulo, né? E quando voltava, que tinha queimado, que tinha tremido. Ai, meu Deus, a gente esperava tanto, meu. E era caro, mas era muito caro. A gente não tinha condições de fazer sempre, entendeu? Então, foi uma alegria quando chegou a máquina digital. Eu sei que o pessoal mais tradicional na fotografia tem horror, né, da máquina digital, mas nesse sentido de baratear esse custo e da gente ter um pouco mais de liberdade para fotografar, porque a gente perdia muita coisa. Você comprar um rolo de 36 era caro demais, sabe? E ainda perdia muitas, né? Então, assim... Já passou por isso, né? Já. Nossa, eu sei como que é. A gente sente e chora, né? Então, assim, a fotografia acaba entrando na minha vida por isso. E na escrita, os livros infantis, eles só começaram a partir dos meus netos. Porque eu nunca pensei em escrever para criança. Porque criança é um serzinho muito esperto. Você não enrola criança. Né? Ou você faz direito, que você consegue trazer eles para o mundo que você está criando, ou você esquece. Criança é um bichinho, olha, benza a Deus. Mesmo. Criança não mente, né? Começa aí. Então, ela gostou, não gostou, ela fala na tua cara. Na tua cara, você não tem. Você é pai também, você sabe, né? Não dá pra engambelar, né? O adulto, você vai, o adulto ele aprende uma polidez com a vida, aquela coisa. E você ainda argumenta e tal, mas com criança, esquece, não dá, né? esquece. E assim, a minha profissão é de enfermeira, né? Eu sou formada, eu sou técnica em enfermagem. Todo mundo acha que eu sou enfermeira, eu não sou enfermeira. Infelizmente, eu não fiz faculdade, porque não tinha faculdade em São João, né? E eu queria essa área. Então, eu fiz um curso de técnico em enfermagem que era em 4 anos, que é o correspondente
ao que é enfermagem padrão. E como a gente não tinha enfermeiras suficientes aqui na região, então o técnico podia ser supervisor de setor, desde que tivesse uma gerente de enfermagem que fosse enfermeira padrão. Então, eu prestei um concurso para o centro de saúde, eu trabalhei alguns anos como visitadora sanitária, né? Aquela coisa de orientação, vacinação, papapá, mas eu falei, parece que não é isso que eu quero. Eu quero sangue. Aí eu peguei... Eu quero ir pro nível hard. Aí eu peguei, pedi exoneração do Estado quando a Aline nasceu. Aí eu estava com as 3 meninas muito pequenininhas, eu dei um tempinho. E depois eu levei meu currículo na Santa Casa e exatamente quando eles estavam procurando alguém para ser supervisora do setor de urgência e emergência. Então, eu saio de um lugar light, né, assim, porque era mais orientação, você ir nas casas, o que deve, o que não deve, as pessoas olhando para as paredes, porque ninguém te escuta. Aí eu vou para um lugar onde atende, em média, era uma média de 100 atendimentos por dia, de São João e da região, dos mais diversos tipos de acidente. Então, era desde um cortinho no dedo, que às vezes não precisava nem dar ponto, até um crânio rachado. Então, tudo passava pela minha mão. Né? Daí a gente distribuía para os diversos só setores. Isso é um outro podcast, né? As histórias... Não, terrível. A enfermagem é um bom assunto para um podcast, que é uma coisa profissão muito valorosa também. E também desvalorizada no Brasil. Desvalorizada. Também, né? E aí eu fiquei alguns anos, né? Isso nós estamos em que época, Silvio? Eu entrei na Santa Casa em 1987 e fiquei até 2007. Foram 20 anos. Muito tempo. Muito tempo, uma vida de Santa Casa. E aí, quando eu consegui organizar o setor de urgência da Santa Casa, lembrando que a gente não tinha postinhos em todos os bairros, tinha um posto na Rua Conselheiro Antônio Prado. A região inteira mandava paciente para cá, não era só Águas da Prata, não, que é Águas da Prata até hoje. Vinha gente de Aguaí, Pinhal, sei lá, nossa, tudo. Santo Antônio Jardim, Andradas, vinha tudo para cá, porque São João era a única cidade que tinha todos os especialistas. Entendeu? Então, tudo que saísse do normal vinha para São João, inclusive as picadas de peçonhentos, né? Eu sempre tive pavor de cobra. Na primeira semana já chegou um. Escorpião, não, essas inclusive, coisas. Essa eu posso contar. Vai ficar à vontade, claro. Primeira semana de ambulatório, né? Assim, tentando aprender tudo, porque é muita informação que o estudo teórico não te dá. Né? Você vai aprender ralando mesmo, a prática é lá. Não adianta. E principalmente porque cada caso é um caso. Então, a minha equipe tinha ido levar um acidentado para a UTI e eu fiquei sozinha. Nisso entra um senhor, um mulato alto, assim. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu falei, calma, moço, o que aconteceu? Eu vou morrer, moço, eu tenho certeza que eu vou morrer. Eu falei, tá, então explica, o senhor está no hospital, o que está acontecendo para poder ajudar o senhor? Uma cobra me picou. E ele mostrou a mão e tinha 2 furinhos. Eu falei, calma, moço, o senhor está no lugar certo. Aqui a gente tem o soro, o senhor vai ser atendido, vai ser medicado, o senhor não vai morrer disso, não. Por acaso, o senhor viu que cobra que picou? Ele enfiou a mão no bolso e arrancou uma cobra. Pensa numa louca saindo correndo, fui pro meio do pátio da Santa Casa. Nossa, que história. Você quer conhecer ela? Peraí. Ele arrancou. E aí, assim, logo o pessoal já chegou, falou, Silvia, todo mundo riu de mim. Ele é um bebum que anda aqui no Santo Antônio e ele quer atenção. Então, era uma cobrinha dessas de jardim, mas era uma cobra. Uma cobra preta, pequenininha, assim. E assim, então, assim, foi o meu batismo na Santa Casa. Pronto. E ele não morreu? Não, acho que a cobra nem tinha picado nada. Ele deve ter feito algum furinho, alguma coisa. E então, assim, tem as histórias engraçadas, tem as histórias perdão trágicas. Da palavra, o primeiro cagaço que você passou então na primeira semana já foi esse aí. Foi. E assim, e os caras trazem mesmo, né? Então, assim, o que eu vi de todo quanto foi tipo de cobra, de aranha, de escorpião, de várias cores. As aranhas são lindíssimas. Nunca se sabe o que vai chegar, né? Não, isso é uma adrenalina da vida que você não tem ideia. A hora que você escuta
nada. Você fala o que que... A hora que abrir a porta, o que que vai sair de lá? O que né? vai ser, né? E assim, e às vezes acontece muito também, né, Silvia, né? Por exemplo, a pessoa não sabe te contar, né? Não. Ah, me picou uma aranha. Tá, mas que cor que era? Não sabe, sei, não vi. picou. Aí a pessoa já tá com aquele inchado. Você fala, gente, e agora? Pra saber que se era aranha mesmo, se era outro, um escorpião, alguma coisa, sei lá. Aí a gente passa pro médico. Se vira aí, né? Se vira, meu filho, que o problema é seu. Já falando que tá morrendo, imagina. E depois, assim, quando eu consegui organizar, né, a estrutura do ambulatório, pediram para eu organizar o centro cirúrgico, porque o centro cirúrgico é um lugar de muita tensão, muito estresse, e não parava enfermeira. Então, como eu sabia conversar melhor com o médico e tudo, e já estava lá há alguns anos, pediram para eu assumir o centro cirúrgico. No centro cirúrgico eu fiquei uns 10 anos, eu acho. Fiquei 1 ano na maternidade. É outra panela de pressão. Eu falo que você tem que ter um radar, porque eram 7 salas funcionando ao mesmo tempo, mais a sala de recuperação, geralmente com 3, 4 pacientes em recuperação. É a administração te cobrando, a chefia te cobrando, anestesistas, os médicos cirurgiões. Então, assim, vocês não têm ideia do que é. Eu saía de lá atordoada de tanta loucura que era, tinha dia. Imagino. E o Vini falou muito bem nessa questão do reconhecimento, porque a área da saúde não tem outro... Você está lidando com a vida, né? É a vida da pessoa ali. A gente não pode errar. Seja o que você falou. Ou um crânio aberto, não adianta, sabe? É a vida, né? E assim, a gente... você acaba vendo coisas que eu acho que não era para nenhum ser humano ver. Né? Então, assim, eu cheguei a pegar alguns acidentes que me deixaram por meses, fechava o olho, via aquela imagem. Sabe? Uma vez... É quase um trauma, assim, praticamente. Uma vez eu nem estava em horário de trabalho. Eu estava indo levar alguma coisa para minha avó, que estava internada, que minha mãe tinha pedido. Passei pelo ambulatório. Silvia, fica aqui, que está chegando um acidentaço da Estrada Jaguaí, porque era todo santo dia, Estrada Jaguaí tinha acidente antes da reforma, né? E eu entrei para ajudar, para esperar. E quando chega, a primeira paciente que chegou era uma variante que entrou de frente numa jamanta. Nossa. A mulher não tinha rosto. Nossa. Quer dizer, lógico, eu estava morta, não era nem para ter ido lá para a gente, mas sabe uma coisa assim, que eu fechava o olho, eu ficava vendo essa imagem? Não, fortíssimo. Fortíssimo. Então, assim, a arte, por isso que eu falo, Vi, a arte, nesse aspecto, ela me ajudou muito. Sublimava a minha dor, sublimava os meus traumas. Então, eu botava no papel, eu ia cantar, eu ia fazer alguma coisa. Entendeu? Eu acho que se não fosse... né? Se não fosse a arte na minha vida, enquanto enfermeira, eu estaria doidérrima mais do que eu já sou. Mas porque não é fácil. A gente tem que ter um escape, alguma coisa, né? Porque senão... E em relação a essa questão do reconhecimento, realmente não tem. A enfermagem, assim, eu acho que, assim como os moços da limpeza, entendeu? São categorias que tinham que ganhar muito mais do que ganha. Com certeza. Entendeu? E se eles pararem, parou, né? Parou. A pessoa fala, com todo respeito também, a outra professora vai falar, o médico vai fazer greve. Fala, gente, se o pessoal da limpeza fizer greve, para o hospital. Para o hospital. Porque não tem como. Exatamente. Entendeu? A gente é uma equipe que um depende muito do outro. Né? Então, as pessoas falam assim, eu fiquei alguns anos tomando conta do centro cirúrgico e da central de esterilização, né? O pessoal não gosta, geralmente, de trabalhar muito em central, porque você não vê o paciente, né? Você trabalha só com equipamento. Falo, gente, vocês estão dentro do paciente. Se esse material não for muito bem limpo, muito bem esterilizado, o paciente vai morrer e a culpa é nossa. Então, a responsabilidade da gente é imensa. É imensa. Você não pode achar que você está fazendo menos porque você é uma enfermeira que não está botando a mão num paciente. Não é assim que funciona. Eu sempre falo que
O assunto já foi até para a da saúde. Pensa no povo doido aqui, ó. Mas eu costumo sempre falar que a tua vida começa na mão de uma enfermeira e termina na mão dela, né? Porque Sim, isso, exatamente. Profissão, é né? exatamente isso. Exatamente. E assim, eu tenho o maior carinho. Se eu fosse começar de novo hoje, eu seria enfermeira de novo. Uhum. Eu tinha paixão. Eu fazia a enfermagem como um projeto de vida mesmo, uma paixão, sabe? Falando em arte, vamos dizer que é a arte do cuidar. A arte do cuidar, com certeza. Não é verdade? Porque você, além do paciente, você tem toda aquela questão da atenção da família, que fica na porta do centro cirúrgico, na porta do ambulatório, esperando que você venha e dê uma notícia boa. Né? E não é sempre, infelizmente, que a gente consegue. Mas lida com isso também, né? É bem complexo. E Silvia, e aí, por exemplo, você falou que a arte te ajudava nesse sentido, né? Assim, de sublimar mesmo. Sublimar isso e tal. Eu vou te fazer uma pergunta capciosa, mas assim, nem sei se dá para responder, mas assim, de todas as artes que você lida, a escrita, a música, a fotografia, tal, tem alguma que te dá mais prazer? Nesse sentido, você fala, cara, essa é a minha... Nossa, é o que me encanta mais, ou todas são iguais? Todas são iguais. A música, ela tá muito... eu sou muito ligada, né, por causa da minha história de vida. Né? E eu comecei cantando, na verdade. Né? Eu, com 13 anos... eu comecei... 13 anos, não. Com 14 anos, eu fui para o palco pela primeira vez, já com o quarteto Ipi, né, com Pistelli e tal. E assim, eu não parei mais. A música sempre foi nossa, eu tenho uma paixão que não dá para explicar. E depois, com cada show que eu montava, né? Porque como é que eu comecei a montar show? Porque eu fazia barzinho. E barzinho dava muito dinheiro na época. E era de verdade, porque você tinha que ensaiar, você ia com músico de verdade e tal. Não é essa coisa que o pessoal faz hoje, que vai, liga um botãozinho lá, finge que toca e finge que canta. Né? Então, pode cobrar qualquer R$10. Antigamente, a gente se preparava. Então, eu fiz assim altas temporadas, principalmente em Poços, eu e Pistelli. Né? A gente ia 8 horas da noite e vinha no cometão das 4 da manhã embora. Cantava a noite inteira. Né? Aí chega um período, mais, sei lá, mais para o final da década de 80, em que você tem que entrar na onda de axé, pagode, sertanejo. Eu falei, não é o que eu canto. Então, eu não servia mais para bar. Então, eu me propus a continuar cantando o que eu acreditava, nem que eu tivesse que montar os meus shows. E foi o que eu fiz. Então, eu começo, a partir daí, a produzir os meus espetáculos e cantar o que eu acredito, que é o que eu faço até hoje. Eu faço pouquíssimos shows, pelo trabalho que dá, por toda a loucura que é, pela falta de dinheiro, porque senão daria para fazer mais. Mas eu só vou cantar, eu sou intérprete, eu não posso cantar uma coisa que eu não acredito. Sim. Né? Então, eu comecei a fazer isso. Aí, eu estava no hospital ainda, os médicos me ouviram cantar, eu acho que foi um espetáculo que eu fiz sobre Vinícius de Moraes na Praça, Joaquim. E falaram, nossa, mas por que você não grava um disco, né? Já um CD na época. Por que você não grava um CD, né? A tua voz é tão bacana, não sei o que e tal. Eu falei, eu vou fazer isso. Eles falaram, nós vamos te ajudar. Eles montam um livro de ouro, nós vamos passar o livro de ouro para você e você vai gravar o teu CD. Eu falei, eu não posso gravar com coisas já conhecidas, né? Tem a questão de direito autoral e tal. Então, foi aí que eu comecei a pesquisar as músicas dos nossos amigos daqui. Que eles tinham músicas maravilhosas. Quem eram seus amigos? Esses amigos, Zezinho Só, Tonhão Gifone, José Fernando Intratice, Renatinho dos Santos, Sérgio Assad, Terezinha Prímula, Luiz Nassif, que apesar de não ser sanjoanense, ele tem uma ligação forte com São João e muitas músicas desse tempo ele fez aqui em São João, quando ele estudou aqui. E por aí vai. Pistelli. Nossa, Pistelli, como é que eu vou esquecer do Pistelli? Que, inclusive, ele foi para o estúdio comigo. Pistelli montou todos os arranjos, tanto vocais quanto instrumentais. Ele tinha um teclado, não dava para pagar
todos os músicos, porque ele fez orquestras, né, no CD. Então, a gente acabou fazendo um dueto mesmo. E aí, pegamos a autorização de todos. Eu mandei registrar todas as músicas, porque as músicas estavam engavetadas, o Zé Márcio Carioca. Não tinha registro, era música de gaveta, né? Aí eu tirei as músicas das gavetas deles, mandei para a Biblioteca Nacional, registrei todas no nome deles, eles assinaram bonitinho, papá, e fizeram autorização para eu gravar. Então, aí sai o CD Momentos e Canções. Eu fiz o show em 94, Teatro Municipal pelado. Eu tive que pegar a cadeira emprestada na Escola de Comércio. Não tinha nada. E aí, desse show, que chamou Relembranças, eu montei o CD. E aí o CD foi lançado no Cine Ouro Branco. Tinha mais de 1000 pessoas dentro do Ouro Branco, porque além das cadeiras, o pessoal sentado, tinha um monte de gente em pé. Entendeu? Legal. Na época que o Cine Ouro Branco cabia mais de 900 sentados. Existe esse CD ainda? Existe. Aí, o que aconteceu? Né? A gente estava no processo de finalizar o CD. Eu gravei no Estúdio Fazenda, que tinha aqui entre Andradas e Poços. Ficava no alto da montanha, a coisa mais linda gravar lá. Um frio. E chegou uma hora que o dinheiro acabou. E eu falei, eu não posso mais pedir dinheiro para médica, né? Então, eu escrevi um show, pedi para o pessoal da Esportiva, eles deixaram eu fazer o show lá, vendi ingresso. Com a venda do ingresso, eu consegui terminar o que faltava do CD. O Fritz fez a foto da capa, o Fritz sempre foi um amigo querido. O show foi assim, maravilhoso, a gente pôde prestar homenagem para a dona Glorinha Aguiar, que foi professora de todos esses músicos que eu falei, né? E sempre incentivou todos. E foi assim que eu fiz o primeiro trabalho. E depois aí eu comecei a fazer essa coisa de 1 vez por ano, 2 vezes por ano, um espetáculo dentro de alguma coisa que eu queria dizer. Então foram muitos. A maior parte dos meus shows sempre foi beneficente. Eu não ganhava nada com isso, né? Nunca ganhei. O que a gente conseguia arrecadar era para pagar músico, divulgação, porque ainda não tinha essa questão da internet, né? Com tanta facilidade. Daí, em 2002, 2001, eu começo a trabalhar no Teatro de Tábuas, que foi quando eu me divorciei. Então, eu precisei de mais um emprego, né? Então, de manhã eu trabalhava no hospital e à tarde e à noite no Teatro de Tábuas. E aí foi quando o Jorge... eu escrevi um show para o Teatro de Tábuas que chamava Alma Feminina. Então, era eu, a Célia Bertoldo e a Bernadette Oliveira no palco. O palco do Teatro de Tábuas era um palco pequenininho. E eu entrava vestida de homem. De terno, gravata, sapato masculino e tal. E conforme eu ia cantando e falando os poemas, eu ia me desfazendo da figura masculina e terminava num vestido longo, com meu cabelão solto, com pulseira e tal, né? E o Zezinho só foi assistir essa apresentação. E a hora que terminou, ele falou assim, eu quero fazer um show com você, eu quero montar. Eu falei, tá, eu topo, mas eu quero cantar suas músicas. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. As músicas do Zezinho só, como ele tem formação erudita, então, assim, tudo nele tem essa vertente, né? Ele mistura o popular e o erudito. Eu fiz 1 ano de canto lírico para poder cantar as músicas dele. Senão não eu era não ia fácil, dar conta. Não. Imagino. Aí os músicos falaram, como é que você faz? Como é que você consegue cantar isso? Sem ler, né, partitura? Sim. Porque quando você lê, eu dependo do meu ouvido, né? Eu falei, gente, não sei, ninguém falou para mim que era difícil, eu aprendi e cantei. E mas fui, aqui, né? aqui tem salto de nono. Eu falei, eu não sei o que é isso. Se eu estou fazendo certo, ótimo, né? E aí, quando o Jorge Brás, que era o nosso diretor, viu o show pronto, o show chamava Cristal de Nós, que o Cristal de Nós é uma música que o Zé fez para mim. Ele falou assim, nós vamos gravar isso. Isso não pode se perder.
E aí eu voltei. Pela segunda vez eu fui para o estúdio, então é o meu segundo CD. Então, assim, você ouvir os dois é uma diferença gritante, porque no Momentos e Canções, o Pistelli falou, eu fiz os arranjos pensando em você com 16 anos, eu tinha 36. Minha voz já não era aquela, mas eu fiz aquela voz mais suave, mais de menininha e tal. Aí, de repente, eu vou e faço canto lírico para cantar as coisas do Zé. Então, eu falo que nenhum dos meus 2 trabalhos tem a minha voz real. Uhum. Já foi uma outra pegada. É uma assim. outra... sabe? Eu tive direção, então eu tive que fazer o que os diretores me pediram. Perfeito. Né? Mas em nenhum dos 2 está a minha voz real. Que coisa, né? É muito louco. E houve mais discos? Não, infelizmente não. Eu adoraria fazer um trabalho com a minha voz mesmo, né? Que é uma voz trabalhada. Eu sempre fiz muito curso de canto, porque já que eu falo que eu não prestei para aprender instrumento nenhum, Eram LPs então eu fui mesmo. cantar. Hã? Eram LPs. Não, CDs. CDs. Os 2 são CDs. O primeiro CD saiu em 1996 e o segundo saiu em 2003. Uma coisa também, né, foi se acabando, né? Porque era tão gostoso você comprar um CD, um LP mesmo. Era uma e vinha delícia. os desenhos, tinha As arte. capas. Tinha até cheiro, né? Você ficava, né? As artes de capa eram maravilhosas. Porque É uma tudo judiação. digital, né? Hoje tudo não tem. É uma judiação. É. Mas é... E assim... Aí, voltando para a sua pergunta, né? Então, assim, eu tenho essa paixão pela música, que foi onde eu comecei. A escrita é uma coisa muito natural. Eu não consigo ficar sem escrever, entendeu? Depois que eu comecei lá com 12, 13 anos fazer os primeiros poemas, a escrita é uma coisa muito natural. Tanto que dentro da minha bolsa tem lápis, caneta, papel em branco, porque aonde eu estou, dá start, você pega e escreve. Sim. Né? Você tem disciplina? Hoje me perguntaram numa palestra. Eu falei, claro que não. Eu acho bárbaro quem consegue acordar às 5 horas da manhã, ir para o seu escritório e falar, agora eu vou escrever. Baixar o santo e escrever. Eu não sou assim. Sabe, aonde eu tô, se me vem inspiração, eu anoto. A hora que eu posso, eu vou lá e escrevo. Eu não tenho essa disciplina da escrita. Eu sou um pouco intuitivo também e sempre invejei quem consegue se programar. É isso que você falou, e fazer naquela hora. Às 6 da tarde eu paro, vou lá e escrevo 1 hora. Falei, gente, se eu não tiver num dia... Nossa, eu vou ficar... papel e eu, e lá vai. A gente fica se olhando assim e não vai rolar, né? Exatamente. É muito estranho. Então... E a questão da fotografia, né? Que quando eu saí da Santa Casa, eu ainda era nova, né? Eu saí com 46 anos. Eu fui saída da Santa Casa, na verdade. Teve uma alteração de chefia e a chefe nova que chegou... E eu acho que ela era muito... eu tenho certeza que ela era muito inexperiente. Então, ela mandou as enfermeiras mais velhas embora. Então, ela fez uma bagunça na Santa Casa. E eu estava dentro dessa bagunça. Faltava 1 ano para eu aposentar, porque a gente tem aposentadoria especial, né? Mas eu saí nessa leva. E uma das coisas que eu tentei fazer foi trabalhar como fotógrafa. Mas aí já estava começando essa questão do celular, todo mundo se acha fotógrafo e tal, e aí não rolou, entendeu? Então, eu não consegui me manter, inclusive não consegui mais arrumar emprego em São João, a minha cidade, a cidade que me conhece, e eu não consegui mais trabalhar, né? Então, aí que eu desembestei escrever mais ainda, né? Porque a gente tem que ocupar a cabeça, né? Tem que ocupar para não ficar doida. Eu passei muito, muito apuro, né? Assim... O meu marido, que me ajudou bastante nessa fase, mas eu não consegui trabalhar em São João. Entendeu? Porque eu entrei, né, com processo, porque eu fui mandada embora no meu período de estabilidade. Faltava 1 ano. Né? Faltava 1 ano, e a estabilidade da enfermagem são 2. Não podiam ter me mandado. Né? E aí, como aqui em São João é uma coisa muito pequena, né? Então, mesmo que você tiver razão, você não pode ter razão. Então, eu nenhuma porta mais se abriu para mim. Eu nunca mais consegui trabalhar aqui. É uma coisa, assim, muito frustrante para uma pessoa que passou a vida fazendo as coisas
aqui dentro da cidade. Isso foi muito triste para mim. E aí eu imagino também que a arte te ajudou muito também muito nesse sentido. Aí você vai, você lê, fazia tudo quanto era curso que parecia, aquelas maluquices todas, né? Mas dentro da arte. Ô, Silvia, na questão dos livros, assim, qual foi a primeira publicação sua como escritora? Foi o Primeira Dama, o livro Primeira Dama, né? Que foi lançado em 1º de maio de 2011, na Esportiva. Nossa, Silvia, nós estamos tudo ficando... 2011, eu tô achando que foi, tipo... Não foi. Não foi. Quanto tempo que faz? Já 13 anos. 13 anos. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, eu já tinha um romance escrito, que é A Casa da Memória, que foi o meu 3º livro publicado. Uhum. E teve aquela primeira casa São João Decor, aquelas coisas lá que eu não sei como é que chama. Sim. E como eles iam fazer na casa da Rosinha, o pessoal ficou sabendo que eu tinha, porque por causa da fotografia eu escrevi o Primeira Dama, né? Que eu estava fotografando o cemitério. Fiquei 4 dias, que nem uma assombração andando no cemitério. E no 4º dia eu me deparo com aquele túmulo, com as mãos enlaçadas, né? A hora que eu chego, Rosinha e Bilu. Falei, eu vou escrever essa história. Guardei a câmera, o Lima foi me buscar. Falei assim, eu vou escrever a história de amor da Rosinha e do Bilu. Ele falou, peraí, o que eu perdi? Porque você estava fotografando até ontem. Falei, não, eu já mudei, agora eu vou... E aí saí conversando com os amigos deles e assim, a família não quis, né, me receber. Então, eu só tive a história pela versão dos amigos, né? E foi onde eu escrevi, mas assim, não tinha dinheiro para lançar. Aí o pessoal da São João Decor vem, me procura, fala, a gente está sabendo que você escreveu história. Eu falei, escrevi. Vamos lançar, eu vou conseguir dinheiro, a gente vai conseguir dinheiro para você publicar, para lançar no São João Decor, que vai ser na casa dela, tal. Ah, tudo bem. Aí eu tive uns desentendimentos, né, com o pessoal, porque eu não concordava com algumas coisas que eles queriam fazer. Mas aí eu já tinha conseguido essa venda antecipada, porque eu não parei de trabalhar, né? Também fui atrás, não fiquei esperando cair nada do céu. Então, aí eu pedi para o Castor, na época que era dessa parte mais artística lá da Esportiva, se eu não podia lançar o livro lá, porque, afinal de contas, a Rosinha e o Bilu foram o máximo dentro da Esportiva, né? E aí a diretoria concordou, e no dia 1º de maio de 2011... eu lancei a primeira remessa, né? Eram 800 livros, acabou, esgotou. E aí eu tinha fila de pessoas esperando o livro e mandava para as editoras e, manda aí, a gente daqui a uns 10 meses te retorna, a gente vai ver se interessa. Mas, assim, uma falta de vontade em relação a quem é desconhecido que vocês não têm ideia. Eu falava, gente, eu tenho fila de gente esperando para ler. Nem assim. Aí eu vi o anúncio de uma editora portuguesa, eu mandei para um e-mail, os caras me responderam na hora, pode mandar que a gente vai avaliar já. Em uma semana eu já estava indo os originais para serem impressos em Portugal. E foi assim que eu consegui. Então, desde 2011, né, quando começou essa história, até hoje é um livro que é vendido, sabe? Aí eu recebi uma vez uma mensagem de uma pessoa que eu não conhecia. E ela me falou, olha, você não me conhece, eu morei em São João há muito tempo, hoje eu moro nos Estados Unidos. E eu ganhei o seu livro quando eu fui passar as férias. Aí eu voltei para os Estados Unidos lendo, eu não consegui dormir no avião, porque eu não conseguia parar de ler. E eu quero a tua autorização para passar para o inglês. Eu falei, olha, se eu não tiver que colocar dinheiro, você pode fazer, porque dinheiro eu não tenho, ainda mais dólar, né, meu filho? Sim, esquece. Exatamente. Aí ela falou, não, eu vou fazer e vou procurar uma editora aqui. E ela chama Rosângela Pettinati. E acho que você estudou também com um dos filhos dela. Bom, pelo menos a Guigui estudou. E ela morava lá há mais de 20 anos. Ela traduziu o livro. E ela foi na Simon Schuster, que é a editora do Dan Brown, do Amy Gray e tal. E eles têm dentro dessa editora uma linha que chama Ashway,
que é para inéditos, né? Autores inéditos, entendeu? E através da Ashway a gente lançou. Aí eu fui em 2013 para os Estados Unidos, sem falar uma palavra de inglês. E aquelas coisas de louco mesmo, né? E lancei meu livro em Nova York, na Biblioteca Brasileira de Nova York. Que legal. The First Lady. Mas eles mexeram muito. Em inglês virou The First Lady. The First Lady, mas eles fizeram mudar alguns nomes, o nome da cidade, porque eles morrem de medo de processo, né? Então o livro é todo outro lá, eu não gostei. Mas assim, não rolou. Por quê? Porque o americano, ao contrário da gente, que é metido a besta, eles valorizam o que é deles. Então, o mercado editorial, apenas 3% são de autores não americanos. 3%. Aqui no Brasil, a gente fica pagando pau para tudo que vem de fora. E não lê os nossos, né? Então, é muito diferente. Então, as pessoas falam, ai, que bacana, fez sucesso. Não, não fez sucesso. Esquece. Uma coisa que eu já vi acontecendo com outros escritores, eles não cogitaram mudar o seu nome para americanizar ele. Não. Mas queriam mudar Rosinha, por exemplo. Eu falei, nem pensar. Que isso? Nem era o nome dela de verdade, não vai mudar, não. Como é que fica aí, Little Rose? The Little Rose. Sei lá, vocês se viram. Eu falei, quando as coisas vêm deles pra cá, a gente tem que se adaptar ao nome que eles colocam. Do jeito que eles querem. Por que vai mudar o meu? Não vai. Bilu ia virar o quê? Será? O Bilu virou Nino lá. Nino. São João da Boa Vista virou... como é que é? Ai, não sei o que das montanhas. Outro nome, sabe? Olha só. Bem... Foi tudo adaptado. Foi tudo adaptado. Mas, assim, pelo menos eles te consultavam para falar, olha, vai... Não, a Rosângela, nisso, ela foi muito íntegra. Nossa, maravilhosa comigo. Tanto que quando eu fui para lançar o livro, eu fiquei na casa dela, entendeu? Ótimo. Então, foi assim... Ainda bem, né? Porque eu sozinha, solta em Nova York, sem falar português. Ia ser o filme. Não ia rolar. Silvia Ferrante, o filme. Ia ser... Meu, mas você sabe que é muito louco isso? Porque, assim, ela mora em New Jersey. Aí, a gente vem num trem que para no subterrâneo. Então, aí você sobe 1, 2... Aí, a hora que abre a porta, você sai na 5ª Avenida. Fala, gente, cadê as câmeras? Eu tenho certeza que eu estou no meio de um filme. Então, todos aqueles filmes que você vê, que passa... aquele cenário. É aquele cenário. Eu falei, tem alguém me filmando. Eu estou na 5ª Avenida, cara. É muito louco a sensação que dá, assim, sabe? Imagina. E você não falava inglês, assim, fluente? Claro, nem fluente, nem de nada. eu quase fui presa na chegada, né? Porque, chega aquele avião com 300 brasileiros, não tem um santo para te orientar. Então, chega aquela guardinha e cada um numa fila. E ela me mandou seguir reto. Então, tá. E eu cheguei 6h da manhã lá. Então, assim, eu ia observando, as filas iam andando, apagava a luz, devia ser troca de plantão, tá. A minha fila não andava. Eu falei, putz... Aí vai. De repente, tem 2 caras na minha frente. Aí os caras começam a discutir com o senhor lá. Eu não entendi. De repente, chega 2 policiais, leva os caras. Eu falei, putz, tô ferrada aqui. Aí tinha uma mulher com uma criança de uns 7, 8 anos. A criança falava inglês e a mulher não. Só que o fiscal não queria que a criança respondesse. Ele não aceitava, ele queria que o adulto, que a mulher falasse. A mulher foi ficando nervosa, foi tendo uma coisa e tal. A hora que eles chegaram num acordo, acho que ela suou tanto que não pegava a digital dela. Aí o homem já puto, né? Porque todo mundo já tinha ido embora, só ele que estava preso lá ainda. E eles não têm paciência, não né? Não tem. Aí secou o dedo da mulher, secou um negocinho lá, foi. Eu olhei para trás, tudo escuro, não tinha mais ninguém atrás de mim. Falei, puta, tô ferrada aqui. Só ficou eu. O homem fez assim. Falei, ai, Jesus, vem comigo. Good morning. I don't speak English. I don't speak English. Qual parte que o senhor não entendeu? Aí o homem... Moço, eu não falo inglês. Chama alguém para ajudar. I don't speak English. I don't understand you. O homem puto da vida comigo, né? Eu falei, eu não sei o que o senhor quer.
Aí eu falava assim, meu Deus do céu, me ajuda. Peguei, abri a minha pasta com tudo, documento, passaporte, falei assim, ó, mexe aí. Quem sabe o que o senhor quer tá aí. Ele olhou. Falei, moço, nós vamos passar esse restinho de ano aqui, eu não sei o que o senhor quer. Toda a minha documentação tá aqui, eu não sei. Eu falei, Jesus, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí ele virou e falou assim, return. Eu falei, o senhor quer saber quando eu vou embora dessa bosta? Aí eu falei, December 11. Ah, ok. Guardou tudo. Falei, era por isso que o senhor estava me segurando, porque o senhor quando eu vou embora dessa porcaria desse lugar. Aí ele pegou, tá. Go. Eu falei, go pro senhor também. Cheguei lá, tá só a minha malinha. Rodando. Solitária. Assim, a hora que eu saí, a Rosângela falou assim, God, o que aconteceu com você? Eu achei que você tivesse sido presa. Eu falei, é por pouco que eu não fui. Que coisa. Então, assim, começou a minha aventura nos Estados Unidos. Pessoal, né? se ela manda um fuck you. Ainda bem que eu não falei. E aí eu tinha sido presa mesmo, cara. Aí eu tinha... E eles não têm paciência. Eles não têm paciência, sabe? Eu falo assim, é uma diferença, porque você lembra, né? Quando foi, sei lá, acho que Copa, Olimpíada, sei lá o que foi aqui no Brasil, que treinaram um monte de gente para receber de todas as línguas. Sim. Eles não estão nem aí. Chega um avião com 300 pessoas, não tem uma pessoa para te ajudar. Sabe? Qualquer pessoa. E eles têm dinheiro para isso, meu. E a gente tem uma... Eu acho que é uma coisa cultural do brasileiro. A gente tem uma paciência, assim. Chegar um americano aqui agora, por mais que a gente não fale, você vai tentar entender. Claro. Você tenta ajudar, escreve, vou chamar alguém, né? Você tem uma vira. padaria, lá chega um americano ali, você não fala. Você tenta ver alguém, você tenta entender o que o cara... Eles não têm muita paciência. Hoje tem o Google Tradutor, né? Eu ia ter te ajudado. Muito. Teria ajudado muito. Muito. Meu, mas um cara, assim, super mal-humorado. Eu até concordo com ele, porque ele ficou por último, né? Ele pegou, acho que as pessoas mais complicadas, mas eu não tenho nada com isso também, né? Eu era uma visitante e ainda não podia falar que eu estava indo para lançar livro, né? Tem mais essa. Eu estava indo na casa da minha amiga. Sim. Né? Então, é tudo bem cheio de... Mas é assim... Mas entrou para a história. Entrou para a história, são as aventuras, né? É tudo muito louco. Ô, Silvia, e tudo isso da Primeira Dama. Depois, no total, você tem quantos livros que você publicou? Publiquei 7 para o público jovem adulto, né? Os infantis, eu acho que eu já imprimi uns 10, mas eu tenho 30 escritos, né? E são assim, são 3 romances, 2 livros de contos, o livro do ano passado, que é o Fluir, que é fotos e poemas, né? E o novo agora... Fazendo um parênteses cá entre nós, eu acho que o arranjo do Fluir, eu acho belíssimo. O jeito que foi feito. Ele é amarradinho, lindo, tudo com as né? fotos ali, colocar. Parece um presente que você parece entrega um presente, pra pessoa, assim, né? A intenção foi bem essa, e a gente queria dar uma característica mais moderna para ver se atrair os jovens, né? Porque dentro, como foi PROAC, dentro do projeto, a nossa contrapartida era conversar com o jovem, tentar trazer o jovem, né, para pensar, para observar e tal. Então, a gente tinha, assim, desde da embalagem mesmo, que tentar chamar atenção, né? E eu acho que a gente conseguiu, Todo porque um ficou arranjo, muito né? lindo, né? Ficou bem bacana. Ele saiu do livro tradicional, com certeza. E a novidade agora é qual? Me diga. Me digo. Me diga. Lhe digo. É o Sentimentalidades, né? Que é outro livro de poema. Eu comecei muito tarde, né? A editar os meus livros de poesia, né? Para quem tem mais de 1000 poemas, é o 2º livro só. E esse daqui, eu brinco na Palavras da Escritora, que é o meu livro da mulher escorpiana, né? Porque ele fala muito de sentimento, de desejo, ele tem uma poesia em alguns momentos mais sensual, né? E eu fiquei feliz com o resultado. Eu acho que foi um arranjo bem bacana. Eu tenho o prefácio do Paulo Freire, né, que é um amigo meu de Manaus, que é professor doutor em Educação e Psicologia. Inclusive, ele veio para cá, fez palestra aqui na Academia de Letras e tal. E um músico maravilhoso. E aí eu pedi para ele fazer, porque ele é poeta também, para que ele fizesse o prefácio.
E tinha pedido para Silvinha Blasi, que é uma poeta daqui de São João, que eu acho bárbara, fazer a contracapa. Mas ela mandou um texto tão lindo que acabou ficando um segundo prefácio. Eu não tive coragem de botar aqui. Então, assim, tem a participação desses dois amigos queridos, né? A capa do Vladimir Galante, que é um grande artista daqui de São João. É você? Ou não? Eu acho que ele tentou me fazer, sim. Eu acho que sim. Né? Eu pedi para ele, porque eu tenho muito essa questão da lua e da borboleta, né? Aí ele botou esse cabelão e falou, essa daí sou eu. eu prefiro me ver aí também. Eu acho tá nas entrelinhas. Tá aí, nas né? entrelinhas, Então né? surgiu o nome, Sentimentalidade. Então, você sabe que eu não sei? Eu imagino, quando eu vou botar título em alguma coisa, né? Eu comecei a ler os poemas que eu havia escolhido e eu falei assim, todos eles têm tanto sentimento, então aí eu vou buscar dentro do sentimento uma palavra que tem a ver, né? E eu achei o sentimentalidade. Eu falei, será que existe sentimentalidades? Porque eu nunca tinha visto escrito. E eu fui procurar e a palavra existe, né? É uma coisa cheia de sentimento mesmo. E aí eu fiquei com ele. Para mim, apesar de ser difícil de falar, né, sentimentalidades, eu achei que ele tinha a ver, que ele resumia o que é o livro, que é um livro cheio de sentimentos mesmo, né? E esse daqui eu trouxe para a Aldeia Criativa, vocês se estapeiam aí, porque eu só tenho um. Vocês vejam quem vai ficar com ele. Lembra do Charles do Kiko? Eu tenho e não te dou. Pois eu confisco isso aí, viu? Muito bem, muito bem. A gente faz cada uma semana fica com fica com o poema é fácil de ler, né? Que eles são curtinhos. E esse tá fresquinho? Esse tá fresquinho. E qual que foi a dificuldade de você lançar esse livro aqui? A de sempre, a falta de dinheiro, né? Então, aí eu mandei para os meus amigos do WhatsApp, pedi, por favor, para que comprassem com antecedência. Eles compraram, me ajudaram a imprimir. Obrigado. E agora ele está prontinho aí para que as pessoas possam ler. Então... E aonde as pessoas podem encontrar esse livro? Então, a gente tem alguns números lá na Grafite com a Celina, né? A Celina é a minha livreira oficial, a pessoa que me acompanha desde a Primeira Dama. Tudo que eu faço, a Celina sempre esteve comigo, uma super parceira. Então, agora ele está lá na Grafite para venda. Você está de parabéns, muito bem feito, né, Davi? Nossa, demais. Porque eu li belas poesias. E você falou que ainda tem um projeto novo, ainda que é um livro infantil depois desse. Eu não paro, né? Eu falei assim, que eu comecei a jogar no celular para não pensar, Davi. Eu falei assim, daqui a pouco eu tô viciada em joguinho de celular. Porque senão eu tô pensando, o que eu vou fazer? Sim. Sabe, assim, eu devo sofrer de algum transtorno. Mas então, agora com essa questão dos 200 anos de São João, me veio a ideia de mostrar para as crianças como é que eram os adultos que hoje, né, têm algum renome, algum conhecimento dentro da cidade, como é que eles eram enquanto crianças, o que eles faziam, né, como é que eles brincavam, porque eu acho que é legal para a criança ver que todo mundo foi criança um dia e que você pode ser o que você quiser. Desde que você tenha determinação, foco, que você tenha conhecimento, né? A gente volta para o conhecimento. Sim. Então, eu estou tentando fazer em blocos, né? Seriam caixas com 6 livros de cada vez, talvez, e com algumas figuras. Então, eu já fiz Euridice Fontella, eu já fiz Abadia Assad, Suia Legaspi, são pessoas de áreas diferentes, né? Aí, dos meninos, eu escrevi sobre o Valdran, escrevi... Valdran, o guitarrista. Escrevi sobre o Cauê, que é o neto da Neuza Menezes, que mora na Bahia, que é campeão daquele treco lá em cima da prancha, que eu não sei falar. E é um menino, né, que tem a perda do pai, mas que nunca desistiu, né? E hoje ele é campeão internacional nessa categoria. Quem está faltando? E o Parolim, que eu acho o máximo, o Projeto Plantar, né? Sim. Então, eu conto a história dele, de como começou.
E assim, agora, assim, eu tenho uma lista de pessoas que eu vou pedindo, vamos ver se eu vou conseguir fazer, né? Porque, assim, para mim é muito difícil, sabe, Vinícius? Porque eu não desenho. Então, eu sempre preciso de socorro, né? De algum artista que tenha essa facilidade. Ficou muito bonito. Lindo isso, né? E que possa me ajudar até eu conseguir viabilizar isso, né? Sim. Então, assim, nos livros que eu já fiz, eu tenho desenho de um menino que chama Matheus Rota. Eu não conheço ele pessoalmente, mas ele desenhou a história do Valdran lindamente. O Vladimir fez Badi e fez Eurídice Fontella. Tem uma menina de 16 anos, da Prata, que ela usa o nome de Lana, que eu conheci numa palestra lá no Ginazinho. Ela fez o do Cauê, filho do Gloob. Que mais? Deixa eu ver, Valdan, Parolim. E ela fez o Parolim também. Então, assim, eu vou pedindo, entendeu? Mas eu sei que as pessoas, né, esperam um retorno também, e eu espero poder fazer para cumprir com isso, né? De dar um retorno financeiro, mesmo que não seja muito, mas... Eu, particularmente, acho muito interessante, né? Porque é uma forma de você mostrar o que está aqui perto da gente, né? As pessoas aqui, que às vezes mora ali, é seu vizinho, né? Sim. Que são pessoas talentosas, com belas histórias, né? E tá isso aí, né? Não sei se você tem um Instagram, a pessoa que quiser apoiar, onde que ela vai te achar, né? Seu contato. O pessoal, eu quero apoiar esse projeto aí. Eu tenho o Silvia Ferrante Artes, né? Que é o Instagram, e tem o Facebook, Silvia Ferrante. Tem 300 Silvia Ferrante, viu? Olha a cabeluda, lá sou eu. Mas eu falei assim, nossa, Silvia Ferrante é um nome diferente, só vai ter eu. Tem 9. São 2 argentinas. Ferrante com I. Ferrante. Ferrante, Minha bisavó ficava muito brava, porque o meu avô era Paulo Ferrante, né? Que é o nome da família. E aí, quando foram registrar o tio Palmiro Ferrante, que é o irmão dele, puseram Ferranti. Porca miséria! O nosso nome não é esse, não sei o quê. Papai, ela ficava muito brava. É Ferrante, com E. É muito engraçado. Muito legal aqui. A escrita é sempre libertadora. Qual que você acha então a importância da gente incentivar, né? Você faz parte da Academia de Letras, né? De incentivar os jovens na escola a escrever, a ler, porque é o que a gente está falando, né? Hoje... Tanto que tem fechado livrarias hoje. Exatamente, aos montes. É uma judiação isso. E por que a escrita te liberta, é libertadora? Porque quando você está escrevendo, você não tem uma cerca, né? As palavras vêm e já vão para a mão. Então, assim, às vezes você está angustiado com alguma coisa, você consegue passar para o papel, ela liberta isso, né? De você, uma tristeza, uma angústia, uma solidão. A escrita é uma companheira maravilhosa. Quem escreve sabe disso. Você não está sozinha quando você está escrevendo ou quando você está lendo. Né? O livro é um grande companheiro. E engraçado como a gente parece que faz amizade com os personagens, né? Nossa, todos. Quando vê, parece que você fala, nossa, é como se existissem, né? Tivessem ali, né? Exatamente. É muito Eu vi legal. até um texto muito interessante do Plínio Ayub, que é o veterinário. Legal o texto que ele fez. Que está lendo um jornal. Que é leitura orgânica, né? Que você se concentrava, né? Que hoje você está no celular, mesmo você está lendo no celular, quando vê, você recebe uma mensagem. Quando vê, você recebe... Nossa, é horrível, Você né? não se concentra mais, né? Exatamente. É muito importante. E você acredita, como você vê a importância para os jovens, das escolas, dos nossos políticos, poderes públicos, eles que têm o poder de fazer as coisas, né, de incentivar, né? Está incentivando a leitura na escola, né? Eu estou muito decepcionada com a juventude no geral. Não que eu acho que eles sejam totalmente culpados, tá? Não, são os menos, né? Mas, assim, eles também não têm interesse. E uma coisa que eu acho muito séria é a falta de interesse dos pais, muitas vezes, em incentivar. Entendeu? Você quer ficar livre do teu filho, você dá um celular na mão dele. E o celular consome. A pessoa não precisa de mais nada se ela está com o celular. Isso é verdade. Ou acha que não precisa. Precisa, sim.
Então, assim, eu fico muito triste em ver a falta de expectativa, a falta da busca pelo conhecimento. E eu fico pensando, o que vai virar o mundo daqui a alguns anos? Entendeu? Porque a tecnologia ela vai aumentar e ela vai cada vez mais possuir a gente, né? E é o que a gente estava falando no começo. O homem que se acha tão sabido, tão dono de tudo, ele está um pouco se deixando acabar por causa dessas coisas prontas. Então, assim, é exagerado. Tudo tem que ter medida. Sabe? Não é para jogar celular no lixo. Eu falo isso nas escolas. O celular é uma ferramenta importantíssima. Entendeu? Ele te aproxima de pessoa que está longe, ele serve para uma pesquisa, né? Ele serve para você escrever uma anotação, mas você não precisa ficar 24 horas nele. Ele não pode tomar conta da sua vida, que é o que está acontecendo. Tem criança nas escolas que fala, professor, eu não consigo ficar 1 minuto longe do meu celular. Como assim não consegue? Não faz parte do teu corpo. Você consegue sim. Sabe? E assim, em termos de política, né, eu acho que é tudo muito, muito complicado, viu, Vinícius? É muito complicado. Porque, assim, a partir do momento que você não tem uma estrutura familiar bacana, político nenhum vai fazer milagre. Com certeza. Né? Eu acho que tem muita coisa errada, eu acho que tem muita coisa que os nossos políticos poderiam fazer, no geral. Né? A gente sempre fica com muito medo. Eu estou numa fase onde eu não acredito mais em político nenhum. Tá? Eu estou tentando me manter apolítica. As pessoas falam, isso é muito cômodo, não sei o quê, papapá. Não é comodismo, é falta de crença. Eu também. Ninguém veio me provar, sabe? Não, eu posso fazer, eu vou fazer. Eles têm o poder na mão, eles têm o dinheiro na mão e eles se preocupam em repartir esse dinheiro entre eles e a população continua passando fome, continua passando necessidade, continua sem uma educação adequada. Sabe? Os professores que deveriam ser reverenciados são mortos em sala de aula. Sabe? Que mundo é esse? Que mundo é esse, gente? É que a gente estava falando, né? Você vê que o tema, a gente falou sobre vários temas, né? Professores, técnicos de enfermagem, são profissões essenciais, né? E são. Os professores, então, assim, é aquela coisa, né? Que eles falam que no Japão, até o imperador se curva para o professor. Sem o professor, ninguém é nada. Não tem profissão nenhuma. E hoje em dia não se tem mais essa visão. O professor virou uma coisinha qualquer que todo mundo massacra. Teve até eu conversando com um amigo meu que tem uma filha, né? Aí a filha quer fazer pedagogia. Aí ele falou para ela, mas aí você vai ser pobre a vida toda. Eu falei, nossa, como que nós... Pois é. Né? Você parar para pensar, né? Putz, você devia... a desvalorização e assim, de uma eu não sei, vocês são bem mais novos que eu não sei como é que era na época de escola de vocês, mas, por exemplo, quando eu era pequena, né, que eu estudava, as professoras, assim, tinham seus super carros, elas conseguiam comprar uma casa, né, elas eram todas, assim, tinham condições de ir super chique para as escolas, a gente ficava babando nas professoras e tal. Hoje em dia, as coitadas têm que ter 3, 4 empregos para poder manter o mínimo. E eram escolas públicas e eram fortes, né? Públicas e fortes. O pessoal do Instituto aqui de Educação, na época da dona Adélia Dib, prestava vestibular para a USP em Medicina e passava, tá? Não tinha cursinho, não. Não tinha cursinho, não. Eram escolas, assim, muito fortes. Tanto que, por exemplo, o Luiz Nassif, ele saiu do Marista de Poços, que era uma escola particular, para vir fazer o científico aqui, no Instituto. E ele elogia e ele fala disso toda vez que ele pode. Sabe? Então, por que a gente deixou a escola perder? Sabe? A escola hoje ela virou mais um mecanismo comercial. Entendeu? E não podia ser isso. Sabe? A escola é o centro de tudo. Eu comecei a fazer pedagogia agora, com 60 e... que legal. Eu estou com 63, mas eu comecei com 61. Eu comecei a fazer pedagogia, não porque eu vou dar aula, né? Mas, assim, porque
pela minha escrita, principalmente para criança, eu queria entender melhor mais esse universo, né? E ocupar a cabeça. Muito bom. Infelizmente, eu precisei parar, eu fiz 1 ano e meio, né? E eu precisei parar por problemas financeiros mesmo. E eu vi, assim, sabe, aquelas meninas, né, que estão na idade, que vão pegar uma sala de aula, né? Algumas com aquele sonho, com aquela vontade de transformar e tal. Meu Deus, isso tinha que continuar a ser cultivado. Elas tinham que ter a oportunidade de realmente fazer isso. Sabe, a gente não pode acabar com a educação do país. A gente não pode querer ter um rebanho com um monte de gado fazendo amém para os poderosos. Sem pensar, né? Sem pensar, né? A gente foi feito para pensar, para questionar. Sim. E a gente precisa do conhecimento para isso. E né? é o nosso grande diferencial, né? Do ser humano, né? Quer dizer, ser humano, né? exatamente. Ter essa capacidade de decidir, de mensurar as coisas. Sim, né? com certeza. É isso, né? Ô, Silvia, para encerrar, eu posso te pedir uma gentileza? Sim. Você escolher uma uma a seu critério. E pode ser, Vini, para a gente pode encerrar? E depois autografar pra gente também. Sim. Muito bem. Tô com a caneta. A que você quiser, tá? Fique à vontade. Tá. Deixa eu ver. Ai, tem tanto que eu gosto, gente. Que difícil que é. É o seguinte, fecha os olhos e abre assim. Teria que ser mais ou menos isso. Não, mas eu vou fazer esse último aqui, que ele chama Hacking. Que eu escrevi pensando na minha morte, né? Quando eu morrer, façam cinzas de mim. Joguem-me ao vento, deixem que eu me espalhe por todo o universo. Quando eu morrer, não me prendam num escuro frio qualquer. Não me deixem ficar sufocada pela falta da luz e do calor. Minha cruz já carreguei. Permitam que eu goze na morte de toda a liberdade que me roubaram em vida. Permitam que eu siga em paz nessa jornada, que eu possa sobrevoar essa estrada e ver, lá de onde eu estiver, todas as coisas do mundo. E por nenhum segundo pensem que eu deixei de viver, pois, sendo pó, vou misturar-me a essa terra, impregnar suas veias, pulsar viva novamente no broto de uma planta qualquer. Mais tarde, quando a borboleta vier e sugar a minha seiva, encontrarei a liberdade em suas asas coloridas. Voarei sobre os campos, poderei me encantar com tanta vida. Voar e viver, ter a eternidade, ser então infinita. Nossa, que lindo. Arrasou. Arrasou. Obrigada. Muito bonito, profundo. É porque eu falo que eu quero ser cremada, tá? Eu tenho pavor de pensar em caixão fechado. O nosso Com a testemunha aqui, autógrafo. gente. Tá, joia. Ô, Silvio, enquanto você autografa, queria te agradecer, tá? Por ter vindo, pra gente ter relembrado tanta história. Eu falei que se deixasse, a gente fica a gente aqui vai à até noite. virar. Tem Vai, que pedir viu? uma pizza daqui a pouco, ficar aí, porque... Maravilha, né? Mas obrigado pelo teu carinho, por, assim... Por ter aceitado e por continuar, né, lutando aí, né, para manter viva a arte, né, a produção cultural aqui da nossa região. Acho que o que a gente pôde conversar hoje para o pessoal aí de casa é um recorte, né? Acho que são recortes da tua história, mas eu acho que foi muito gratificante, né, ter você aqui conosco hoje, tá? Então, obrigado. Eu que agradeço. Assim, eu estou na presença de duas pessoas que eu sou muito fã. Eu acho que a produção de vocês é uma coisa importantíssima para São João também. E recebam meu carinho, minha admiração, tá? E contem comigo, se eu puder ajudar em qualquer coisa, sim, eu estou à disposição. Eles falam que quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer. Eu sou dessas. É isso mesmo. Isso mesmo. Tá? E assim, lembrando todo mundo, se eu puder dar um segundinho, que a Academia de Letras está com um concurso de prosa e poesia aberto, tá? As inscrições pelo site da Academia de Letras. E assim, participem. Porque a gente sente que as pessoas têm o que dizer, mas não estão sabendo como. Então, escrevam, manda para a gente. Os premiados vão... os textos e as poesias vão se transformar numa antologia física que os premiados vão receber, né?
E assim, para a gente não deixar a nossa língua pátria morrer. A gente precisa delas, a gente precisa dessa comunicação. Tá? Perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer receber. E eu sempre deixo o encerramento para você. Vai lá, Davi. O ruim do podcast é ter que dizer tchau, né, gente? Mas o momento é esse. A gente continua com a Silvia aqui mais um pouco, mas a você que nos acompanhou aí, obrigado, né, também por ter compartilhado conosco aí a história da Silvia Ferrante. Até um próximo AldeiaCast, até a nossa próxima semana. Uma excelente semana a todos nós. Obrigado, Vini. Obrigado, Silvia. Eu agradeço. E até lá.